Olá, vamos continuar o curso de Física e vamos falar agora sobre variação de temperatura. Então, a variação de temperatura ocorre, né, obviamente, quando há uma variação de uma temperatura inicial para uma temperatura final. Então, observe, imaginem uma panela com água sendo aquecida, uma panela com água sendo aquecida. Inicialmente ela estava a 20 graus Celsius. Após o aquecimento, vamos supor, após uns 2 minutos, essa temperatura da água já foi para 80 graus Celsius. Então, qual seria a variação de temperatura? Então, foi de 80 para 20. Então, a variação de temperatura, vou chamar de delta T, seria igual a 80 menos 20, igual a 60 graus Celsius. Então, basicamente, a variação de temperatura vai ser variação final menos variação inicial. Vamos analisar agora a transformação do gelo em vapor. Vou traçar aqui um gráfico de tempo e de temperatura em graus Celsius. E aí nós vamos colocar aqui o valor de menos 20 e aqui o valor de mais 100. E vamos tirar algumas conclusões. Quando a água, né, a água pura, o H2O puro está a menos 20 graus Celsius, ele é denominado gelo, né? Ele está na sua forma sólida, certo? Imagine que você pega esse gelo a menos 20 e comece a aquecê-lo. Então a sua temperatura vai variar. Depois de um determinado tempo, ela vai chegar em 0, aqui é o 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. E aí, ela chegando em 0, quando chegar em 0, você vai ter aqui duas fases. Você vai ter durante um tempo, você vai ter gelo, você vai começar a ter água líquida e vai começar a ter gelo. Então você vai ter aqui, ó. Aqui ela é sempre sólido, aqui você vai ter sólido mais líquido. Só que a temperatura não vai variar até esse gelo ser totalmente transformado em líquido. E aí nós ficamos aqui com a variação de temperatura sendo nula. Então aqui, ó, eu posso dizer que aqui o ΔT é chamado de nulo. Por quê? Até esse gelo virar totalmente líquido, não vai ter variação de temperatura. Não vai ser de variação de temperatura. Então, isso aqui é chamado de também de fusão, tá? Então, o que é a fusão? É quando transforma o sólido num líquido. É a fusão. Agora, observe essa parte. Aqui nós teremos uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, a temperatura ela foi de menos 20 até 0. Ou seja, a temperatura final menos a inicial vai ser igual a 0 menos 20. Vai dar 0 mais 20, que vai dar 20 graus Celsius. Então aqui nós teremos 20 graus Celsius. Então você pegou o gelo e aqueceu ele até ele chegar a 0, ou seja, variou a temperatura até 0. Quando chegou em 0, você mesmo aplicando fogo, ele não variou a temperatura. Então nesse momento nós temos a fusão. Continuando aquecendo, depois que ele se transforma totalmente em líquido, vai começar a subir de novo a temperatura. E nós teremos novamente uma variação de temperatura de 0 até 100.
Então podemos dizer que de 0 até 100 nós teremos a variação de 100 graus Celsius, porque 100 menos 0 é 100. E aí nós teremos, continuando aquecendo aí já, chegando aqui, a água vai se transformar em vapor, tá certo? Então aqui, ó, interessante essa parte, que aqui nós teremos o vapor. Só que vai demorar um tempo para esse líquido virar totalmente vapor. Então nós teremos uma fase aqui onde nós teremos o líquido mais o vapor. Durante essa fase não teremos variação de temperatura, Então aqui o ΔT é igual a 0. Por quê? Porque ele só vai mudar a temperatura de 100 quando todo líquido virar vapor. E aí, após todo o líquido virar vapor, nós teremos novamente variação de temperatura do vapor, aumentando a temperatura. Se continuar aquecendo, né? Claro que toda essa informação aqui é considerando as condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, pressão ao nível atmosférico, nós temos gelo a 0 graus Celsius e vapor a 100 graus Celsius. Esse ponto aqui, interessante saber também que esse ponto aqui é chamado de ebulição. Ponto de ebulição, tá? Então, fusão sólido por líquido, ebulição líquido por vapor. Conversão. Então, nós vimos que temos grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Então, nós podemos fazer a conversão entre elas. Então, primeiro nós traçamos o ponto de vapor, depois o ponto de gelo, né? Para graus Celsius, o ponto de vapor é 100 e o ponto de gelo é 0. E aí, vamos traçar os outros, né? Vou deixar bem de uma outra cor aqui para ficar bem melhor. Para traçar os outros, nós temos na Fahrenheit e na Kelvin os seguintes valores. Agora vamos fazer a conversão de variações de temperatura. O delta temperatura em Celsius, aqui o delta temperatura em Fahrenheit e aqui o delta temperatura em Kelvin. Então esse aqui é mais simples do que transformar de Celsius para Fahrenheit para Kelvin. Então você só vai pegar e fazer a seguinte anotação, ó. Delta TC dividido por 100 menos 0, o que é 100? Ponto de vapor. O que é 0? Ponto de gelo em graus Celsius, né? É igual a delta TF Fahrenheit 212 menos 32. O que é isso? Ponto de vapor e ponto de gelo. E aí para Kelvin nós teremos exatamente a mesma coisa. 373 menos 273. O que vai resultar para a gente delta TC sobre 100 igual a delta TF sobre 180 igual a delta TK sobre 100. E aí uma coisa interessante é que nós podemos simplificar. Por exemplo, nós podemos dividir todos os denominadores por 20. E aí nós ficaremos com delta TC sobre 5, 100 dividido por 20. Né? Vamos dividir tudo por 20, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, cada um, né? E vamos deixar na equação. Então 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9 e 100 por 20 dá 5. E aí ficamos com a transformação de variação de temperatura. Observe, então estamos falando aqui de variação de temperatura, né?
Então vamos fazer aqui um exemplo, né? Exemplos. Uma variação, um delta TC de 30 graus Celsius. Vale quanto? Vale quanto na escala Kelvin? Então a gente pega aqui o que a gente acabou de fazer. E aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Quero Celsius e Kelvin. Quero Celsius e Kelvin, então pode apagar essa daqui, ó. Fica só com as duas, Celsius e Kelvin já. E se vocês observarem, eu tenho 5 aqui e 5 aqui, eu posso simplificar. E aí resulta o que? Delta TC é igual a delta TK. Ou seja, a variação de temperatura em Celsius é a mesma da variação em Kelvin. Então, o delta TK vai ser igual a 30 Kelvin. Olha que simples. Vamos ver aqui um outro exemplo. De 20, uma variação. Imagine um delta TK de 25 kelvins. Quanto seria essa temperatura, essa variação em Fahrenheit? Então, você pega lá aquela formulazinha de novo que a gente obteve, né? Você pode obter ela também. Agora eu estou falando de Fahrenheit e de Kelvin, né? Então você apaga esse aqui, ó, e usa só os dois. Então, o delta TF, deixa eu botar aqui. Um pouquinho aqui. O delta TF é o que a gente quer obter, né? Então, delta TF, que é a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, é igual a delta TK vale quanto? Então, delta TK tá aqui. Tu vai substituir aqui, né? Vai dar esse valor 25 dividido por 5. Então, delta TF é igual a 9 vezes 25 dividido por 5, que vai dar 9 vezes. Quanto é que dá 25 dividido por 5? 25 dividido por 5 dá 5, que vai dar 45 graus Fahrenheit. Então, delta TF é igual a 45 graus Fahrenheit. Então, a partir de agora, quando falarmos de variação de temperatura, nós vamos trabalhar com vários assuntos em termofísica que nós teremos que diferenciar temperatura de variação de temperatura. Então, quando eu falar de variação de temperatura, eu estou falando que houve uma variação de uma temperatura inicial para uma final. Quando eu falar temperatura, significa uma temperatura ali absoluta, um valor exato. Então ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos.